Boa noite, professor. Meu nome é Matheus Sanches. Eu vou começar a apresentação do projeto aqui de mobile para você. Este é o nosso aplicativo, essa é a tela inicial de login. Ele tem a validação de todos os campos, né? Se você tentar entrar sem um e-mail, ele não deixa. Se você colocar qualquer coisa, ele também não deixa. Você precisa ter um e-mail válido e uma senha para você conseguir entrar. Ele deixa você entrar para a tela. Aqui embaixo também tem os botões de criar conta. Existe a mesma validação de e-mail aqui. E aqui também tem uma validação de senhas iguais, né? Se você colocar duas senhas. Se você colocar um e-mail válido e você colocar uma senha diferente, ele dá uma senha inválida. Você precisa colocar duas senhas iguais. Ele deixa você entrar no aplicativo. E também tem a tela de recuperação de senha. Quando você esquece a senha, se você colocar um e-mail válido, você consegue entrar no aplicativo. Essa é a tela principal do aplicativo, né, a home. As outras telas são a navegação é feita por stack, mas essa tela é uma navegação de gaveta. Então você consegue acessar a gavetinha aqui no canto, né, que você vai para pesquisas, ou você pode sair do aplicativo voltando pro começo, para a tela de stack. Aqui a gente vai para a tela de drawer. E aqui a gente tem as nossas pesquisas, né? São as três ações das pesquisas: modificar, coletar dados e relatório. O relatório é apenas uma imagem, conforme foi pedido. O coletar dados é essa tela aqui de coletar as informações. Quando você clica em algum botão, ele vai para a tela de agradecimento e depois de 3 segundos ele retorna para a tela de coleta, conforme foi pedido no critério. E modificar uma pesquisa, você consegue modificar aqui. Esses campos têm que estar preenchidos, senão ele não deixa você modificar também. E aqui existe o botãozinho de apagar, né? Que ele abre esse modal aqui. Confirma se você quer apagar. Se você clicar não, ele volta. Se você clicar sim, ele volta para a tela anterior, como se você tivesse apagado o aplicativo. A nova pesquisa aqui também existe a validação. Se você tentar criar uma pesquisa nova, ele fala que os campos têm que ser preenchidos. Caso contrário, ele deixa você cadastrar uma pesquisa nova. Busca. E esse é o aplicativo funcionando. Boa noite, professor. Eu sou a Stephanie. Agora a gente vai começar falando um pouco sobre o código. Vou começar falando sobre os componentes. Essa parte é a parte da pesquisa inicial. E aqui a gente começa criando a função. E aqui já começamos declarando as variáveis, né, pegando pelas propriedades que já foram passadas em outras partes do código. Né, aqui, primeiro, o icon name, que é a parte que pega os ícones de uma biblioteca do Google. Aqui é o texto da parte da pesquisa e aqui é o que faz a ação que é, se a gente aperta o botão, vai para uma outra tela, que está aqui, né, um press tocar. E aqui é a programação do botão, né? Aqui tem as especificações dele, aqui eu tenho o ícone que tem no botão e o texto. E aqui são os estilos, né? A gente tem aqui o padding, espaçamento, a cor de fundo, a certo, professor. Essa parte aqui é a parte dos botões do aplicativo, como o botão de criar uma nova conta, de entrar, iniciar uma nova pesquisa. E é o mesmo esquema do outro, né? A função. Aqui temos as declarações, tem o texto, né? Pegou pelas propriedades, a cor, a, aqui é a margem de baixo, né? Esse bot aqui é de bottom, a altura do botão e, de novo, a função de pressionar. Né? Quando você aperta o botão, vai para outra parte. E aqui, o botão novamente, só com o texto, né? E aqui, os estilos também. Essa parte aqui é a parte dos botões da pesquisa de satisfação. Esse bot é de botão da coleta. E aqui, novamente, os ícones, os textos e a ação de tocar. Aqui as especificações do botão e os, os estilos. E aqui é a parte de card de pesquisa, que é aquela parte inicial, que tem os cards com os pokémons. E funciona da mesma forma. A função, a declaração das variáveis, que aqui pega as imagens, né? Que é a imagem dos pokémons, o nome da pesquisa, que aparece embaixo da pesquisa, a data da pesquisa e a ação de tocar. Aqui a imagem do pokémonzinho e os textos embaixo, né? O que seriam o nome da pesquisa e a data que a pesquisa foi feita. E os estilos novamente aqui, da parte do botão em si, os estilos da data, do título
Olá, professor. Eu sou o João Guilherme de Souza e eu vou falar um pouco sobre alguns componentes. Vou falar sobre o Custom Drawer aqui, né? Basicamente, esse componente que serve para criar o menu lateral, né? Personalizado. E aqui, primeiramente, a gente tem duas funções, né, de navegação, né? Que é a sair e a toggle drawer. A sair ela é responsável para retornar o usuário, né, para a tela inicial do aplicativo. E a toggle drawer ela abre ou fecha o menu lateral, né? Dependendo do estado que vai estar o aplicativo, né? Aí aqui a gente tem as props de navegação, né? Que o componente do custom drawer, né? Ele recebe o objeto de navegação como propriedade e esse objeto ele fornece acesso às funcionalidades de navegação do React Navigation, né? Aí permite que o menu ele interage com a pilha do aplicativo. Aí nós temos aqui a, a view aqui, né? A Drawer Content Scroll View, né? Que ela envolve todo o conteúdo do menu. Aí essa view ela é dividida em duas seções, né, principais, né, que é a parte superior e a parte inferior do menu. Na parte superior a gente exibe o endereço de e-mail e um item personalizado também, né, para acessar a tela de pesquisa. E na parte inferior tem um item para permitir que o usuário ele faça o logout, né, sair do aplicativo. Aí aqui a gente tem a parte da estilização, né, o Style Sheet Create aqui. Aí aqui tem as configurações aqui, né? E basicamente é isso. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o input, né? Que esse componente ele basicamente é para coletar, ele para desempenhar a coleta de dados, né, dos usuários. E esse componente ele recebe alguns props aqui para que é, para personalizar, né, a aparência e o comportamento dele. Tem o título, né, que esse aqui especifica o título e tal. Aí tem aqui também o, o placeholder, né, que define o texto de espaço reservado. Aqui também tem a mensagem de errozinho, né, que para exibir a mensagem de erro do campo de entrada lá, né, se tiver algum erro de validação. E basicamente é esse aqui também, né? E aí a gente tem uma view aqui que envolve todo o conteúdo, né, do campo de entrada. Aí dentro a gente tem um text, né, que exibe o título do campo. E também aqui tem a estilização, né? E basicamente é isso também, o input, né? E agora prosseguindo com o item, com o item, né? Esse aqui basicamente ele é responsável para renderizar os campos de entrada do texto, né? Aí aqui para começar a gente tem os props, né? O icon name, que esse aqui especifica o nome do ícone que vai ser exibido no item. Aqui a gente tem o text que basicamente ele dá uma descrição, né, um rótulo para o item. E aqui a gente tem o tocar, né, que quando o usuário toca,
Aí ele puxa essa função que vai exibir para o usuário. É, e aí aqui dentro da função a gente tem o Touchable Opacity, né, que como um container principal ele é interativo e é capaz de responder aos toques dos usuários. Aí dentro dele a gente tem um icon, né, que é exibido pelo ícone especificado. E quando o usuário toca no item, a função é especificada pelo próprio, né? Tocar ela. Agora eu vou mostrar as telas que o aplicativo tem, né? Vou começar pela tela de login e vou mostrar como é que funciona a validação. A gente usa os hooks do React para fazer a validação, para quando a gente mudar alguma variável e renovar a tela. No caso, a gente tem duas variáveis aqui, que é o e-mail e uma variável booleana que diz se o e-mail está válido ou não. Então, quando o usuário muda o e-mail pelo input, existe essa variável aqui que quando muda o texto ele coloca o e-mail nessa variável aqui, né, o e-mail. E quando o usuário tenta entrar no aplicativo, que é esse botão aqui, ele vai para essa função que é o GoToHome, né? Ele tenta fazer essa navegação, mas antes de fazer essa navegação, ele chama essa função que é a função de validar e-mail. A função de validar e-mail usa uma expressão regular para testar se o texto está conforme um e-mail válido. E dependendo do resultado dessa expressão, se for falso ou verdadeiro, ele seta para essa variável de validação e retorna o que foi dito na expressão, né? Então, se for uma expressão falsa, ele não deixa você entrar na tela de gaveta. E se for verdadeiro, ele deixa você entrar na tela de gaveta, né? Note que aqui o texto também tem essa mensagem de erro, que usa aquela expressão de validação lá para colocar a mensagem de erro, né? No caso, esse texto aqui só vai ser passado por prop para essa mensagem de erro se essa primeira parte for verdadeira. No caso, se o e-mail for inválido, ele nega isso daqui, essa parte vira verdadeira. E essa parte também é verdadeira, logo ele passa esse texto para a mensagem de erro lá no componente de input, colocando aquele textinho embaixo do componente. Todas as validações funcionam nessa mesma lógica, então todas elas vão ter todos esses componentes iguaizinhos aqui, essas funções todas iguaizinhas, só muda a lógica de validação conforme for necessário para o campo. A tela de ação pesquisa, todas a parte de navegação, aqui é a navegação por stack. Aqui são os componentes que a gente fez, aqui é o ícone lá do Google, o texto que aparece no componente e a função que ele executa quando você clica no botão, né? Aqui vai para pesquisa, aqui vai para coleta, aqui vai para o relatório, né? Conforme a navegação aqui em cima. Os estilos do campo. A tela de agradecimento, uma tela bem simples também. Uma parte interessante dessa tela é o use effect, né? Que quando o usuário entra na tela, ele dispara esse set timeout, que depois de 3 segundos ele volta para a tela anterior. Então, quando o usuário entra nessa tela aqui, ele vê essa mensagem por 3 segundos e volta para a tela de coleta, que é essa tela aqui. Quando são esses 5 botões aqui, que também são componentes criados, que já foram apresentados, ele recebe por próprios todas as diferenças entre eles, que no caso é o ícone, o texto e a cor. E também recebe a função, todos eles vão para a tela de agradecimento. Uma tela bem tranquila também. Essa daqui é a nossa tela de gaveta. A gente optou por usar uma gaveta customizável, que é um componente que já foi apresentado também. Então tudo que está dentro dessa gaveta aqui são as telas padrões. São a tela customizada que a gente fez e a tela home, que é aquela tela principal onde apresenta as pesquisas. A tela home, que é a tela principal, onde tem os cards de pesquisas, conforme foi pedido no critério de avaliação. É passado por prop aqui tudo que foi pedido, que no caso é a imagem, o nome da pesquisa e a data da pesquisa. E também tem uma função que é passada, que acontece quando você clica na pesquisa. No caso aqui, essa função ela só te leva para a tela de ações pesquisas, né, por stack. A tela de login já foi apresentada, a tela de modo de pesquisa é uma tela como todas as outras, né, mas o que é interessante dessa tela é o modal, que é aquele botão de quando você clica para excluir a pesquisa. Ele tem essa variável aqui que também usa o useState do React, que diz se o modal está visível ou não, né? Então, quando você clica no botão da lixeirazinha aqui, né, o delete, ele muda essa variável para verdadeira, que no caso o modal fica visível, né? Então aqui, se for visível, for true, ele aparece modal
para você. E no caso tem aqueles dois botões lá dentro, que são esses dois aqui, né? Então quando você clica em cancelar, ele só deixa o modal invisível, e quando você clica em sim, ele vai voltar, ele volta para a tela anterior, que é como se tivesse deletado. A nova conta, que é bem parecida com a tela de login, tem as mesmas validações, porém tem a validação de confirmação de senha, né? Que aqui ele valida se as duas senhas são iguais. A tela de nova pesquisa, também muito parecida com as outras telas. Existe também a validação para ver se os campos não estão vazios, né? Que no caso são esses daqui. Estes campos. A tela de recuperação de senha, também muito parecida com a tela de login. Também tem a validação por expressão regular. E o relatório, que é apenas uma imagem conforme foi pedido. Esse é o nosso projeto. Muito obrigado por assistir a nossa apresentação.